E aí pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade às nossas aulas, né? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre Excel, tá? É, Algumas pessoas adoram, outras pessoas odeiam, mas é um programa, é um software que para quem conhece, para quem tem um conhecimento legal, consegue fazer muita coisa e ele vai ser muito útil para você, tá? Bom, então pessoal, já abrindo então o Excel. Deixa eu abrir o meu aqui. Então, aqui. Então, abrindo o Excel, já de cara nós temos uma visão muito parecida com o Word que nós estávamos utilizando nas outras aulas, tá? Bom, se vocês começarem a botar um pouquinho de reparo aqui, vocês vão ver que nós temos funções muito parecidas com o Word, tá? Por exemplo, aqui, ó, é, alteração de fonte, alteração do tamanho da fonte, funções de negrito, itálico, sublinhado. Aqui eu tenho a opção de bordas, de eu inserir bordas, tá? Então eu tenho aqui as bordas, nós vamos mexer daqui a pouquinho. Eu tenho aqui a opção de colorir, né, uma célula, né, um preenchimento. Aqui do lado eu tenho a opção de mudar a cor da fonte, tá? E aqui também eu tenho algumas opções aqui de centralização, tá? Centralizado à esquerda, centralizado ao centro e centralizado à direita, tá? Tem aqui um botãozinho de mesclar, nós já vamos, daqui a pouquinho já vamos utilizar ele. E temos mais alguns outros botões que daí sim são botões que são particulares do Excel, tá? Bom, a, a, a localização do Excel, tá? Funciona entre linhas, então eu tenho aqui a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até quanto foi necessário, então eu tenho aqui linhas e eu tenho aqui colunas, coluna A, B, C, D, E, F e assim por diante, tá? Então a minha localização de dentro do Excel é baseado em linhas e colunas. Então, se porventura eu chegar aqui nesta e aqui, né, dentro do meu Excel, né, eu tenho células. Então cada quadradinho desse daqui é uma célula. Então, por exemplo, esta célula que eu acabei de clicar aqui agora, onde ela está? Ela está na linha 14, coluna H, tá? Ou coluna H, linha 14, tanto faz. Então a minha localização sempre vai funcionar dessa forma, tá? Bom, ok. Então, antes de mais nada, eu posso fazer, nós vamos fazer algumas inserções de dados, tá? Então, por exemplo, eu cliquei nessa célula aqui e eu vou inserir um dado nela. Então, se eu clicar nela duas vezes, vocês vão ver que o cursor já dentro dela já está piscando, tá? E eu posso colocar aqui, escrever o que eu quiser. Por exemplo, teste de planilha do Excel. Vocês viram que o que eu escrevi aqui, ó, ela ultrapassou em muito a largura da minha coluna, tá? Então o que eu posso? Eu posso vir aqui, ó, com o mouse, vem em cima da minha coluna, eu vou esperar ele virar, vou colocar de tal forma que ele vire essa setinha com duas pontas, tá? Clico, seguro e arrasto até a minha, olha lá, até a minha palavra, até a minha frase, né? Se encaixar no tamanho que eu preciso dentro do Excel, tá? Se porventura eu quero editar isso aqui que eu acabei de escrever, como que eu faço? Eu posso clicar em cima da célula e pressionar o botão F2. Olha lá, você vai ver que o cursor começou a piscar. Eu venho aqui e apago, tá? Escrevo o que eu quero. Ou então eu posso clicar em cima dele duas vezes. Tá? Cliquei duas vezes em cima da célula, ela já vai estar ativada para eu editar ela, ok? Bom, e aí pessoal, dentro do Excel, deixa eu apagar aqui. Eu tenho várias funções e eu tenho várias fórmulas, tá? Então nós vamos devagar com a dor para ninguém se assustar antes da hora, tá? Então vamos lá. Então eu posso, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma tabelinha aqui, ok? Então vamos lá. Então nós vamos utilizar aqui algumas funções já de cara, tá? Então vamos lá. Eu vou montar aqui, ó, uma tabelinha. Deixa eu clicar aqui. Vou colocar aqui, ó, tabela
de alunos. E aí, pessoal, olha só, eu posso vir aqui e fazer isso daqui, ó. Eu venho aqui, clico e arrasto, e aí sim a minha célula vai ficar, a minha coluna no caso, né, vai ficar do tamanho do tamanho que eu preciso, ok? Só que se eu quiser fazer, por exemplo, igual eu vou fazer aqui agora, um título e subtítulos embaixo, então daí vai ficar, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, nome e aqui idade, ok? Mas para ficar bonitinho, eu queria que tabela de nome de alunos aqui ficasse centralizada e tudo mais. Então, como que eu faço isso? Então, vamos lá. Então, a primeira função nossa, nós vamos utilizar, deixa eu só voltar aqui. Então, vamos lá. Vou começar de novo, tá? Tabela de alunos. Ele pegou duas células. O que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, em cima dela, pressiono o botão Shift e... Então, vem em cima dela com setinha, tá? Seguro o Shift e vou com a setinha para o lado direito e eu marquei as duas colunas juntas, tá? Eu posso fazer da mesma forma também com o mouse. Eu clico aqui na primeira célula, seguro o botão Ctrl apertado e opa, pera lá aqui, ó. Então vamos voltar. Clico aqui, Ctrl. Meu computador não quer fazer. Tudo bem, pera lá. Tabela alunos. Pessoal, desculpa, não é com Ctrl não, é com Shift, tá? Então vamos começar de novo. Então eu clico lá em tabela, seguro o botão Shift apertado e clico em alunos. Então estão vendo que ele marcou as duas para mim ali. E aí eu vim aqui, ó, nesse botãozinho aqui, mesclar e centralizar. Olha lá, quando eu mesclo e centralizo, ele fez somente nesta linha, tá vendo? Ó, uma única célula, tá? Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Ó. Então, ó, eu utilizei duas células para eu escrever o que eu queria, tá? Só que daí eu quero deixar bonitinho centralizado. Então eu venho aqui, marco as duas e venho na opção mesclar e centralizar. Ele pegou as duas células e as duas colunas, né, se transformou somente naquela linha em uma única célula, tá? Depois eu venho aqui embaixo e vou colocar aqui, ó, nome e aqui eu venho idade, ok? E aí eu vou colocar o nome dos meus alunos aqui, Paulo, Pedro, Antônia, José e Carla, tá? E eu vou colocar aqui a idade deles, 15, 22, 18, 32 e 20 anos, ok? Bom, ok. Só que eu quero deixar essa tabelinha mais bonitinha, então agora nós vamos utilizar mais funções. Então, inicialmente nós vamos fazer vamos colocar borda nessa tabela, tá? Então eu venho aqui, ó, com o mouse, clico e arrasto e marco toda ela. Então eu venho aqui na opção de bordas e eu quero colocar borda em todas as partes. Ah lá, ok, já ficou. Então para ficar mais bonitinho aqui, eu vou pegar aqui, ó, no cantinho da linha, ele vai se transformar numa setinha com duas pontas, clico, seguro e vou dar uma estreitadinha nessa linha específica, tá? Ok? Bom, eu posso vir aqui, clicar nessa primeira célula aqui, que está o nome de aluno, tabela de alunos, e eu vou mudar a cor dela de fundo, tá? Para uma cor, um cinza, esse cinza aqui, por exemplo, tá? O nome e a idade, seguro Shift e marco a outra que eu quero. Meu Shift não quer funcionar hoje, mas tudo bem, vamos lá. Marquei. E também vou escolher esse cinza aqui, ó.
tá? E para ficar diferentinho, eu vou marcar a coluna de nomes e vou colocar um cinzinho aqui mais claro. Então eu venho aqui, vou pegar um cinzinha mais claro. Ok, beleza. Já ficou melhorzinha a minha a minha tabela, tá? Bom, inicialmente, então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, tá? E eu quero colocar aqui, ó, total de idades. Posso utilizar a mesma fórmula, a mesma o mesmo recurso que eu utilizei ali em cima, tá? Então eu venho aqui, ó, em total de idades, venho aqui e mesclar e centralizar, tá? E eu não quero que fique cinza, então eu vou vir aqui, vou desmarcar esse cinza aqui e vou deixar ele branquinho aqui. Ok. E eu tenho que colocar uma borda, porque vocês estão vendo que ele está sem borda aqui. Então eu vou marcar ela e eu vou adicionar uma borda aqui para ela ficar no mesmo padrão. Ok? Mas eu não quero centralizado, eu quero a esquerda. Então eu venho aqui, clico nele e venho aqui, ó, na minha. E ok, beleza. Então vamos lá. Vou colocar uma bordinha aqui também, onde vai receber o meu valor. Ok? Bom, então a primeira opção que eu tenho aqui, a minha primeira fórmula, eu vou utilizar a fórmula soma, tá? Então o que eu vou fazer? Eu quero ter a soma de idade de todos esses alunos aqui, tá? Então como vai funcionar? Então eu vou lá onde eu quero que o resultado apareça, ok? Vou clicar duas vezes e toda a fórmula no Excel sempre vai começar com o sinal de igual. Então igual, tá? E eu vou digitar a função. Qual é a função? A função é soma. Eu quero somar esses valores, tá? E logo em seguida, tá? Eu vou abrir um parênteses e aí sim, vocês estão vendo aqui, ó, que logo embaixo da função soma, logo depois que eu abri o parênteses, ele já apareceu um tipzinho para mim, que é uma dica, tá? Então olha só, como que é a sintaxe do comando? Soma, abre parênteses, número 1 mais número 2 mais número 3, ele tem um sinal de reticência na frente ali, até quanto eu quiser. Então quem que eu quero somar? Eu quero somar. Eu venho aqui e eu posso digitar, ok? Ou eu posso vir aqui e clicar. Então, eu quero somar esse camarada, que seria o B4. Segurando o Shift, eu quero somar esse outro aqui. Meu Shift lá. Meu Shift não está católico hoje não. Deixa eu começar de novo ali, que meu Shift não está. Eu tô viajando na paçoquinha, pessoal. Não é Shift, é Ctrl. Boca aberta. Então vamos lá. Ok, soma igual, né? Igual, soma, abre parênteses. Então quem eu quero somar? Eu quero somar isso daqui mais esse aqui mais esse mais esse e mais esse. Pô, apaguei aqui. Tá difícil hoje, hein? Qual que era o valor que eu tinha colocado aqui? 22. Igual soma, abro esse com esse com esse com esse e com esse. O meu computador tá
Mas ok, pessoal, então você pode clicar, tá? Ou então eu posso digitar. Então eu quero somar B3, olha lá, você viu que ele já foi azulzinho, então não é o B3, eu digitei errado, é o B4, olha lá, B4, ponto e vírgula, B5, ponto e vírgula, você viu que ele está destacando com cores, tá? Para ficar mais fácil para a gente visualizar. B6, ponto e vírgula, B7, ponto e vírgula, B8, ok? Terminei, eu fecho parênteses e dou Enter, tá? Então, pessoal, olha só, ele já somou para mim aqui. O total de dados desta coluna aqui em específico é 107 anos, tá? Se eu clicar aqui em cima, aqui, ó, se eu clicar em cima da célula, aqui em cima vai aparecer para mim a fórmula que eu acabei de fazer, tá? E se eu clicar aqui em cima da fórmula, ele já vai identificar para mim quais são os pontos que ele está somando, ó lá. Ele está somando B4 com B5 com B6 com B7 com B8, que está chegando ao meu ao total que eu quero, tá? Eu posso também, ao invés de eu colocar, professor, mas tudo bem, aqui eu tenho aqui cinco linhas, então para mim aqui é fácil. E se eu tiver lá 300 linhas para me somar, como que eu faço? Vou ter que colocar uma por uma? Não. Então a gente pode fazer diferente, tá? Então eu vou apagar aqui a fórmula. Deixa eu apagar a fórmula que a gente acabou de fazer aqui. Apaguei. Aqui na célula, ó, está vazio, não tem mais nada. Deixa eu voltar aqui na célula. Vamos lá. A célula aqui não tem mais nada. Estão vendo aqui, ó, aqui sumiu, quer dizer que eu apaguei. E eu vou repetir essa fórmula, tá? Então, igual, soma, abre parênteses, tá? A minha outra opção, eu quero somar de onde até onde. Então, eu quero somar de B4 até B8. Então, vocês viram que agora, ao invés de eu colocar ponto e vírgula, eu coloquei dois pontos. O que ele está fazendo? Eu quero somar desde B4 até B8, tá? Então, quer dizer, se eu tiver lá 300 linhas, eu vou colocar lá. Eu quero somar de B4 a B300, por exemplo. Então, não tem que ficar colocando um por um. Então, eu vou colocar um range, tá? Um intervalo de linhas que eu quero fazer a somatória, tá? E aí a diferença é que eu vou utilizar, ao invés do ponto e vírgula, o dois pontos, tá? Quando eu for fazer dessa forma. Aí eu fecho parênteses. Deixa eu fechar o parênteses, dou Enter. Olha lá, 107. Recebi da mesma forma, tá? Ok. Então, pessoal, essa é a, a primeira que a gente vai trabalhar, tá? A segunda que a gente vai utilizar agora, então eu vou montar uma outra tabelinha aqui do lado que se chama relatório, por exemplo, tá? Então, tabelinha relatórios, ok? Não vou, vou utilizar o mesclar aqui para ela poder pegar duas linhas, tá? Então eu vou clicar aqui, cliquei aqui, mesclar e centralizar. E aqui eu vou fazer o seguinte, então eu quero, ó, média, vamos colocar aqui média, modo antigo, vou colocar aqui média, modo média, modo novo. Vou ajeitar aqui, ó, vem aqui, ó, para ela poder abrigar todo mundo, tá? Média, modo novo, maior idade e menor idade.
E aqui vou receber meus valores, tá? Vou readequar a minha tabela aqui que eu acabei fazendo, ok. Eu vou colocar uma tabelinha aqui para ficar bonitinho. Vem aqui, marco ela inteira, tabela, ok. Vou deixar ele um pouquinho maior aqui para ter espaço, tá? Vou fazer o mesmo esquema, vou clicar aqui, vou preencher o fundo para ficar o mesmo padrão. E aqui também eu vou preencher para ficar o mesmo padrão da tabelinha do lado aqui. Sem querer eu acabei clicando em mudar a cor da fonte. Vou desfazer isso aqui, então venho aqui e eu quero a fonte preta, não quero fonte vermelha. Ok, então estamos aqui, tá? Bom, então vamos lá. Para eu fazer uma média, tá? Então como que eu faço uma média? Eu na mão, né? Se fosse para eu fazer uma na mão, então eu somava tudo isso aqui. Então eu quero uma média de idade dos alunos que estão aqui, tá? Então como que eu faço a média na mão? Vamos esquecer o Excel. Eu pegaria 15 mais 22 mais 18 mais 32 mais 20, somaria, pegaria tudo isso aqui e dividiria por 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, se fosse para eu fazer aqui, ficaria dessa forma. Então, igual, soma, abre parênteses, tá? Então eu vou fazer o que? Eu vou somar quem? B4 até B8. Fecho parênteses. Olha lá, já viram que já ficou azulzinho aqui, que é o intervalo que eu estou pegando. Depois que eu somei isso aqui, o que eu quero fazer? Eu quero dividir. Então, no Excel aqui, o sinal de divisão é essa barra caída para o lado direito, tá? Então, a parte de cima dela, a gente confunde, ok? A parte de cima dela, ela fica caída para o lado direito. Então, no Excel, o símbolo de divisão é a barra caída para o lado direito, ok? Então, eu vou somar tudo isso aqui. Então, eu vou somar de B4 até B8 e vou dividir por 1, 2, 3, 4 por 5. Então, dividido por 5. Dei Enter. Ele me deu lá a média de 21,4. Tá? Ele me deu a média de 21,4 anos. Ok? Bom, isso aqui é muito legal. Se eu voltar em cima aqui, ó, eu vou ter aqui em cima nesse campo a fórmula que eu acabei de utilizar. Ok? Beleza. Isso aqui funciona? Funciona. O problema disso daqui é o seguinte, tá? Bom, eu tenho aqui agora, entrou um aluno novo para mim, tá? Então eu vou vir aqui, ó, em cima de qualquer lugar que eu quiser adicionar ele aqui, mouse e botão direito, inserir, tá? Então eu vim aqui, mouse e botão direito, inserir. Eu quero inserir mais um aluno, então você viram que ele abriu para mim uma linha nova, tá? Mas eu vou colocar lá embaixo para não interferir na minha tabela, na outra tabela, tá? Então, mouse, botão direito, inserir. Então ele acabou de inserir uma linha, ok? E eu vou colocar um novo aluno aqui. Vamos colocar o aluno Márcio. E o Márcio tem 36 anos, tá? Bom, então aqui vocês viram que a minha média ela já está furada. Porque na realidade eu tenho agora um aluno, dois alunos, três alunos, quatro alunos, cinco. Eu tenho 6 alunos. No entanto, eu estou dividindo aqui no meu relatório, na minha tabela de relatório,
a quantidade de alunos por 5. Então vocês viram aqui, ó, que automaticamente o valor era 107 e alterou para 143 o total, tá? O total da idade dos alunos. Se eu não tivesse feito assim e tivesse feito da primeira forma, que seria B4 com mais B5 com mais B6 com mais B7 com mais, no caso eu não tinha o Márcio, então seria o B9, né? E fechar as parênteses. Agora eu fecho parênteses, dentro. Vocês viram que até a somatória ficou furada. Por quê? Porque eu especifiquei, olha lá, eu especifiquei quais células seriam somadas, tá? Então, como eu adicionei uma célula ali, essa célula não faria parte, tá? Então, o que nós fizemos para não ter esse problema? Nós fizemos um intervalo. Então, tudo e qualquer coisa que entrar nesse intervalo, ele será somado. Então, soma, abre parênteses. Então, eu vou somar no intervalo de B4 até B9. Fecho parênteses. E ele vai me dar aqui. Opa, deixa eu fazer alguma coisa errada. Olha só, pessoal. Ó, eu errei acertando aqui. Vocês viram que ao invés de eu colocar dois pontos, eu coloquei o ponto e vírgula. Então vocês viram que ele somou somente a idade do Paulo e a idade da Carla. O resto ele não somou, porque eu utilizei ponto e vírgula. Como aqui eu estou fazendo um range, um intervalo, então eu tenho que utilizar dois pontos. E a partir do momento que eu utilizo os dois pontos, ele aí sim pega o range inteiro e me dá a somatória correta, tá? Então, ok. Então, essa parte estamos resolvidos. A segunda parte seria a minha parte da média, tá? Então, olha só. Eu alterei aqui os valores, mas a minha média agora é furada, porque eu estou dividindo por 5. Para eu poder resolver isso aqui, eu tinha que vir aqui e dividir por 6. Pô, mas se toda vez eu tiver que ficar mexendo nessa tabela aqui, contando quantas vezes, quantas pessoas eu estou somando aqui, eu tô perdido, né? Então, para eu poder fazer isso aqui de forma dinâmica, eu vou fazer aqui, eu vou utilizar uma fórmula, tá? Então, como eu já falei lá no começo, a fórmula dinâmica da média seria, então vamos lá, sinal de igual, tá? E eu vou utilizar a fórmula média e eu abro parênteses, tá? Quem são os dados que eu quero gerar essa média? Bom, eu quero gerar de B4, ficou azulzinho lá no cantinho, até B9, fecha parênteses. Os dois resultados foram o mesmo. Qual é a diferença? A diferença agora vai ser essa aqui. Eu vou vir aqui agora e vou adicionar mais um aluno. Mouse botão direito, inserir. Bom, eu vou inserir o usuário, o aluno Denner aqui, por exemplo, tá? E o Denner ele tem 22 anos. Vocês viram que automaticamente o meu total de dados atualizou, tá? Automaticamente a minha média foi alterada, tá? A minha média de dados, mas a minha média do modo antigo não foi. Por quê? Porque ele está dividindo por 6 e na realidade eu tenho 7 lá, então ele que vir aqui e alterar para 7 para ele poder me dar o resultado. Mas a média, né? Com a fórmula, eu não tenho esse problema, porque a própria fórmula já se encarrega em saber quantas pessoas ele está na coluna, né? E aí sim ele vai gerar a média de forma correta, tá? Bom, eu também posso utilizar aqui uma outra fórmula para eu saber qual é a maior idade desse intervalo, tá? Então, para eu poder utilizar essa fórmula, eu vou usar o sinal de igual e eu vou utilizar o comando máximo, tá? Máximo é maior. Vamos ver, tem algumas distribuições são máximo, outra é maior. Então vamos ver.
Então máximo, e da onde a onde? Então qual que é o intervalo? Então máximo de B4 até B10. Fecho. É isso mesmo. Então o comando é máximo, tá? E então ele vai me dar dessa coluna aqui, na qual eu apontei, a maioridade. A maioridade aqui, no caso, é do Márcio. Aí se eu vir aqui e alterar, vou alterar aqui o Paulo para 37 anos. Automaticamente a minha média vai alterar e a minha maioridade vai ser 37 anos, que é o do Paulo. Se eu vier aqui e alterar de 37 para 40 a Carla, automaticamente já alterou o meu valor aqui, sem eu ter que ficar alterando fórmula nenhuma, tá? Bom, a outra fórmula que eu tenho, né, o outro comando que eu tenho é a menor idade. Aí eu quero saber qual que é o aluno que tem menor idade. Como que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o mesmo esquema, tá? Então, sinal de igual, e eu vou utilizar o comando mínimo. Abro parênteses, e aí a mesma princípio do outro, tá? Então, da onde a onde? Então, eu quero de B4 até B10. Fechei, Enter. Pessoal, nunca pode esquecer de fechar o parênteses, viu? Então, olha lá. Então, a menor idade da minha tabela é 18, que está aqui, ó, Antônia. Vamos diminuir aqui. Eu quero que o Denner agora tenha 12 anos. Automaticamente, ele vai me inserir, ele vai me dar a menor idade aqui dos meus alunos, ok? Então, pessoal, isso aqui é um modo inicialmente simples, tá? E fácil, sem muita burocracia, né? Sem muita enrolação dentro do Excel. Só relembrando, para eu poder reutilizar esses comandos aqui de centralizar, direita, esquerda e tudo mais, aqui no Excel eu posso usar da mesma forma, tá? A gente já utilizou ali atrás. Eu inseri algumas bordas para a tabela ficar um pouquinho mais bonitinha, tá? Eu posso também, pessoal, utilizar aqui, ó, aquelas tipezinhas que eu comentei, que era uma dica, né? Eu posso utilizar aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela muito grande lá, e eu tenho várias colunas, eu tenho várias fórmulas, e eu não sei exatamente, quer dizer, na hora que eu estou fazendo eu sei, mas daqui, enquanto eu estou fazendo é eu e Deus, e daqui a pouco é só Deus que vai lembrar o que eu fiz, né? Então, para impedir que isso aconteça, eu posso inserir alguns comentários na célula, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, clico em cima da célula, mouse botão direito, inserir comentário. Então eu venho aqui, ó, inserir comentário, tá? E aí eu posso digitar aqui um comentário, tá? Por exemplo, essa célula recebe a menor idade da tabela de alunos. Enter. Vocês viram que a partir desse momento a minha célula tem um vermelhinho aqui no canto. E a hora que eu colocar o mouse em cima, olha lá, ele já vai aparecer para mim o meu lembrete, o meu comentário, tá? Para ficar mais fácil de eu memorizar no futuro, ok? Então eu posso inserir um comentáriozinho ali. Bom, o Excel eu tenho aqui também, ó, além da minha planilha que eu estou utilizando aqui, eu posso ter dentro de uma mesma planilha várias outras planilhas, tá? Então eu tenho aqui embaixo, ó, deixa eu vir aqui, ó. Eu tenho planilha 1, planilha 2, planilha 3. E se eu quiser adicionar mais planilhas, eu venho aqui, ó, nesse último botãozinho aqui e ó, clico nele, adicionei a planilha 4, a planilha 5 e aí por diante quanto eu precisar, ok? Para ficar mais fácil para eu poder me localizar, se eu for utilizar várias planilhas, eu posso renomear essas planilhas. Então eu venho em cima dela, mouse, botão direito, e eu venho aqui, ó, em renomear. E eu posso escrever o que eu quiser, tá? Então, por exemplo, eu posso criar, como eu utilizo, por exemplo, eu utilizo muito, uma planilha de contas a pagar. Então eu venho aqui, ó, então dentro de uma mesma planilha, de uma mesma
de um mesmo documento Excel, né, de uma mesma planilha, eu crio várias planilhas dentro dele. Então eu venho aqui e coloco, ó, essa aqui é referente a janeiro, tá? Aí eu venho na outra aqui, planilha 2, mouse botão direito, renomear. Então essa aqui vai ser referente a fevereiro. E aí por diante, tá? Então eu posso renomear essas planilhas aqui conforme minha necessidade para ficar mais fácil de eu me identificar, tá? E aí, pessoal, tomando o máximo cuidado, né? Sempre que a gente estiver fazendo qualquer tipo de trabalho, tanto do Word, do Excel, do PowerPoint, qualquer coisa que seja, sempre lembrar de salvar, sempre estar salvando essa planilha para não ter perigo de perder alguma informação, tá? Então, aqui no nosso caso, eu venho no sketchzinho aqui, clico nele e aí sim eu vou salvar essa planilha que eu estou utilizando, tá? Agora não tem perigo de eu perder mais nada. Essa planilha aqui, o mesmo esquema, tá? Lá no Doc, quando a gente estava utilizando o Word, eu tinha os arquivos, né? Que era docx. Então, as versões mais anteriores, né? As versões mais antigas do Word, não conseguia abrir essa versão docx, tá? Aqui no Excel, a mesma coisa, tá? Aqui no Excel, a extensão do Excel é XLX, XLX, exatamente, tá? E aí eu também tenho esse mesmo problema. Então, se eu quiser salvar para que outras pessoas com versões mais antigas consigam abrir, eu tenho que vir aqui, salvar como, e aí sim ele vai me dar a opção de salvar com outra extensão para que pessoas que tenham uma versão anterior ao Word, ao Excel, consiga abrir sem problema nenhum. Então eu tenho que vir aqui embaixo, ó, e eu vou alterar para pasta de trabalho do Excel 97/2013, que é o padrão antigo, tá? E aí vou salvar e aí sim, quem tiver uma versão mais antiga vai conseguir abrir sem problema nenhum, tá? Pessoal, por hoje é isso. Eu recomendo que vocês tentem fazer isso daqui, peguem um arquivinho novo lá do Excel, reproduzam essa tabelinha, tá? Reproduzam essa tabelinha e tentem fazer aí dá a tabelinha de nomes de alunos, os alunos, coloquem os valores lá certinho, façam a somatória das idades, depois criam essa tabelinha na lateral do lado e façam a média. Tentem fazer de fato essas fórmulas, porque isso aqui, pessoal, é tudo prática, tá? Então, na realidade, quanto mais você pratica, mais fácil você consegue entender e mais fácil você consegue gravar. Então, façam realmente, peguem essa tabelinha lá no cantinho, criem essas duas tabelinhas e façam na mão mesmo. Utilizem as fórmulas, explorem as fórmulas que vocês vão conseguir pegar bem e com certeza vocês vão utilizar isso aí no futuro não muito distante. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Valeu, até mais.